Os Maus Mazot ou O Maio Impossível, 1970. Relendo sua autocrítica a propósito de um livro a respeito de Maio, Vers la guerre civile, dois dirigentes da esquerda proletária puderam constatar que sua proposta derrapou desafortunadamente num S. Depois de uma execução sumária a Zhdanov em 3 linhas, de suas errâncias freudo-guevaristas, escórias pequeno-burguesas, celebram, nos termos a seguir, as virtudes salvadoras da vassoura mal que é passada sobre todo esse pó. O que o varreu, efetivamente, foi o reconhecimento através da esquerda proletária do maoísmo em sua universalidade e sem sua realidade na França, bem como o trabalho de edificação da esquerda proletária em sua luta de massas. Caro camarada, revisor de L'idiot, verifique cuidadosamente, eu lhe suplico, se o que leu foi um S e não um D. Nota do tradutor. O autor se refere ao fato de o texto citado trazer sans, sem, em vez de dans, em. Recusando-se, a partir de agora, todo o recurso à teoria freudiana do ato falho, do lapso e do cochilo, cabe a nós, autores, propor a deles para dar conta do fenômeno. Esse cochilo não nos escapou, pois que eles acrescentaram uma pequena folha impressa para retificá-lo. Fazendo isso, naturalmente, eles chamaram ainda mais a atenção para o que vinha adiante. Boa ocasião para aplicar a fórmula enunciada na página 31 do mesmo opúsculo. Se há resistência, consciente ou inconsciente, devemos quebrá-la. Ao pé da letra, a proposta se esclarece. O maoísmo é sem realidade na França. E é bem disso que ele extrai todo o seu poder de convicção. Trata-se de um engodo capaz de mobilizar a libido e de levar os mais acomodados a batalhar ardorosamente contra aquilo que Lacan chama de o real impossível. A revolução, na França, é manifestamente impossível. É o que pensam todas as pessoas sérias, do estúpido juiz do processo de Ledantec e de Lebris aos doutos cretinos da Liga Comunista. Os trabalhadores, em sua maioria, não se dispõem nem um pouco a lançar-se num movimento de conjunto, declara Weber, especialista em massas, que antes de maio de 1968 fizera exatamente o mesmo diagnóstico. A evidência manifesta é a revolução impossível. Como, a partir dela, decifrar um real latente, um inconsciente social da revolução? 2 maneiras de proceder. Ou confiar nos 600 milhões de chineses e investir de cabeça baixa por entre os vapores imaginários, os sonhos históricos. Ou tirar proveito desse real impossível e construir com toda a lucidez, peça a peça, a máquina revolucionária. Mas sem se enganar, sem se iludir com respeito à missão histórica de que se seria o portador, o justo serviço ao povo e toda a catolicidade de Macepa. É preciso reconhecer que a partir de maio de 68, a primeira opção foi suficiente. Só os mais viajados maus franceses tiveram a audácia de perseverar em sair do gueto estudantil, estabelecer relações de luta com jovens trabalhadores e, por fim, começar a desbloquear as lutas revolucionárias em 1970. Tudo isso numa confusão e numa logomaquia incríveis, e que seus camaradas não teriam conseguido suportar, é de crer, se considera, por contraste, em que paralisia, em que inibições permaneceram bloqueados os anarquistas, os desorganizados e os intelectuais esclarecidos. Assim são as coisas. Quanto maior a imbecilidade, tanto melhor funciona. Desterra-se o mito apodrecido da resistência na França. E por que não a Frente Nacional Unida em que se está? Transpõe-se, sem adaptação,
frases que o presidente Mao Tse-tung pronunciou há mais de 30 anos na China despótica e descreve-se a França como uma planície cheia de madeira seca que logo vai se incendiar. A centelha não há de tardar em incendiar a planície. Fala-se de pequenas grandes marchas da juventude na direção das fábricas. E o levante do bairro miserável de Argenteuil se torna o Naxalbari francês. Em suma, está-se em pleno delírio. E mesmo assim a coisa vai. Não virá a eficiência desse movimento precisamente de seu caráter artificial? O artifício da escuta ao pé da letra permanecera com o freudismo nos limites da psicopatologia e com o surrealismo nos limites das belas letras. Mas no caso dos pseudo-maoístas da esquerda proletária, tem-se a sensação de estar diante de um freudo-surrealismo de massa. Talvez seja esse mesmo fenômeno que torne igualmente fascinantes movimentos como a Zengakuren, Federação Japonesa dos Estudantes, os Black Panthers, Movimento Negro Norte-Americano, os Weathermen, Movimento Revolucionário Norte-Americano. A revolução, nos países capitalistas, vai precisar, em sua axiomática, de uma dose considerável de paradoxo, de humor negro, de espetáculo, de provocação, de violência desesperada. O extraordinário mérito da esquerda proletária na França é o de ter tido a coragem de aprovar publicamente as sabotagens, de ter lançado a palavra de ordem, é certo sequestrar os patrões, de apelar a pintá-los com mercúrio cromo enquanto se espera enforcá-los, lançar seus destacamentos para atacar seu próprio peso morto, e em expedições que, por serem menos mortíferas que as de um Che Guevara, nem por isso merecem menos respeito. É como se a Revolução Cultural Chinesa tivesse posto em circulação certo modelo da luta espontânea. Luta que durante algum tempo escapou em maior ou menor medida ao controle do aparelho do Partido Comunista Chinês. Começam hoje a se desenvolver em vários países capitalistas, sob o estandarte do maoísmo, formas novas de luta, que constituem, com efeito, uma volta às fontes da revolução violenta, que vinha de longa data sendo reprimida pelos grilhões ideológicos dos grandes teóricos do marxismo-leninismo. Em resumo, trata-se da revolução cultural sem Mao, e mesmo contra Mao. Se é propriamente isso que está prestes a se desenvolver, pode-se prever que se farão presentes muitos amadores. Pouco importa, assim, o aspecto caricatural do retorno ao stalinismo, do gosto pelo lado militar das coisas, das diretrizes, do espírito de escoteiro, do desprezo pela fadiga, do estilo trabalho-bravura, vida simples e árdua luta. Se o combate iniciado pela esquerda proletária se desenvolve, as contradições objetivas que vão marcá-lo hão de liquidar todas essas manias centralistas, que advêm mais da angústia do que da abjeção burocrática. Afora os sacerdotes perversos habituais, o conjunto desses camaradas, em seu esforço tateante pela construção de um novo instrumento de luta revolucionária, serão levados a questionar mais uma vez essas formulações absolutas e essas atitudes rígidas e burocráticas que são, objetivamente, opostas ao ímpeto da luta de massas. O movimento operário viveu até agora com base em teorias que se recusavam a levar em conta o desejo. Endossando a ideologia da classe dominante em matéria de repressão moral e sexual, as organizações operárias suscitaram suas próprias formas de perversão burocrática. A evolução das forças produtivas, o fracasso das instituições burguesas, da família conjugal ao Estado, tudo concorre para o despedaçamento desse superego. O maoísmo neo-stalinista, que não é o da esquerda proletária, as diversas formas de revisionismo, são os últimos baluartes de certa imagem da pessoa, injetada no movimento operário,
de uma metodologia maniqueísta e de uma introjeção inconsciente da repressão policialesca burguesa sob os imperativos da boa conduta. Esses militantes devem ser os melhores operários, crianças sábias, militar pelo bem e pela felicidade do povo. Para dizer a verdade, o desejo, o das massas revolucionárias, não se preocupa nem um pouco com o bem e o mal. Ele pede, em primeiro lugar e antes de tudo, a destruição das relações de produção, inclusive em sua vertente de alienação imaginária. Em maio, racharam-se as últimas barreiras do stalinismo e da moral burguesa. Elas estão sempre em seu lugar, porém, não mais se acredita nelas. Os simulacros do tradicionalismo militante tentaram em vão voltar como velhas rameiras. Isso não funciona mais. Nunca mais o partido de Maurice Thorez. Acabou-se a teoria dos sindicatos como correias de transmissão entre o partido e as massas. É preciso encontrar outra coisa. Se possível, uma coisa totalmente outra. Alguma coisa que conjugue a eficiência revolucionária e o desejo.